Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui para cumprir o prometido. Eu vou responder a todas as perguntas que eu recebi lá no Instagram. Eu fiz isso no sábado, no Instagram eu fiz um box onde você perguntava qualquer tipo de dúvida, principalmente para os iniciantes. E eu vou fazer questão de responder aqui. A Mariana e eu já selecionamos algumas bem pertinentes. Muitas das perguntas são iguais, do mesmo tema, né? Então eu vou responder uma vez só e você fica atento se couber para você a resposta aí. A primeira pergunta é sobre alimentação, pré-treino e pós-treino. Muita gente perguntou, recebi acho que umas 5 ou 6 perguntas sobre o que comer antes e depois do pedal. Posso comer pão? Não posso? Pão faz bem ou outro carboidrato? Bom, vamos lá, eu vou falar o que eu faço antes de cada pedal. Eu tomo o Bike Fuel, que é como se fosse um conglomerado de coisas. Ele tem carboidrato, ele tem proteína, ele tem vitaminas, tem várias coisas e é um pré-treino. Eu também levo durante o treino Sudract, o isotônico da Sudract. Tomo o Bike Fuel antes, tomo o Sudract durante e após também tomo o Bike Fuel ou o Recovery da Sudract. Todas as coisas eu vou deixar o link aqui na descrição. São suplementos que quase todo mundo pode tomar, não tem nenhuma contraindicação, só ficar atento se você não é alérgico a nenhuma substância que contém nesses suplementos. Então fica esperto, leia o rótulo e fica espertão aí. Pós-treino, normalmente eu chego e como um pão com queijo, um pão com geleia, tomo um suco ou tomo só água com Recovery, ou tomo um Bike Fuel. Então vai muito de pessoa para pessoa. Antes do treino, comida sólida, eu costumo comer pão, ou eu costumo comer uma batata doce, ou eu costumo tomar café normal, com ovo mexido, com café preto, costumo comer um pão com geleia antes também. Então essas coisas que são de absorção mais rápida e vão te dar energia, eu como antes do pedal. E pós-pedal, se eu chego antes do almoço, eu espero para poder almoçar logo após, ou se eu vou pedalar à tarde, eu chego e tomo um café da tarde. Aí eu tomo um leite com achocolatado, tomo um café preto, tomo um açaí, como um outro pão e por aí vai, como batata doce. Eu sempre recomendo os carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, mandioca cozida, mandioca assada, mandioca na air fryer, mandioca frita que seja, batata doce cozida, batata doce assada, chips de batata doce. Recomendo esses alimentos que são alimentos bons e ele vai ficar no teu organismo bastante tempo te dando energia. Beleza? Então saneie as dúvidas sobre pré, durante e pós. Durante, eu sempre como a cada 40 minutos, dependendo do treino ou do rolê que eu vou fazer. Então eu levo sempre uma paçoquinha, levo um gel, levo isotônico ou paro comer alguma coisa no meio do caminho, um salgado, um pão, depende muito do rolê. Se é uma competição, por exemplo, eu levo um gel ou levo alguma coisa fácil de comer, uma bisnaguinha com geleia, por exemplo. Outra coisa bem interessante também sobre sapatilha. Recebi várias perguntas que eu vou até ler aqui, algumas delas. Pergunta do Ataíde_High. Qual o momento certo de iniciar com sapatilha? O momento certo vai depender da tua confiança, vai depender da tua habilidade com a bicicleta. Se você já pedala com tênis há algum tempo, eu aconselho você a usar a sapatilha em lugares, por exemplo, você vai pedalar no sítio, vai pedalar num lugar que não tenha movimento. Por quê? Se você pedala no meio da cidade e você esquece de desclipar, é perigoso você cair na frente de um carro, bater num carro, bater em alguém. Então eu aconselho você ir num parque, por exemplo, ou na sua casa mesmo, clipar, desclipar. Uma coisa bem interessante que eu vi na internet outro dia é escrever no guidão, desclipar. Para quem está começando parece ser uma coisa bem idiota, mas faz sentido, porque você vai olhar pro guidão e vai lembrar de desclipar a sapatilha. Outra pergunta sobre sapatilha. Ando de speed sem aqueles pedais de clipe. O meu é normal. Faz diferença? Normal que ele quis dizer um pedal de plataforma. Os pedais que vêm na bicicleta, aqueles de plástico, a gente chama hoje de pedal flat. Cara, faz toda a diferença sim, porque o pedal com clipe você não perde energia, não tem dissipação de energia. Toda a força que você faz vai diretamente no pedal. Já o pedal flat você perde muita energia, tanto na hora de empurrar o pedal quanto na hora de voltar ao pedal. Eu acredito que a volta também tem energia, então você vai perder sim. Ah lá, uma pergunta interessante. Nunca usei pedal daqueles que pegam sapatilha. O que eu devo saber antes de comprar?
Vamos lá, Rafael. Cara, a primeira coisa, você tem que procurar uma sapatilha que seja confortável, comprar uma sapatilha que seja barata e um pedal que seja barato. Eu aconselho, por exemplo, você ir na Decathlon. Lá tem sapatilhas da Between por 200, 250 reais. Pedais da Shimano, por exemplo, tem até de 100 e poucos reais. Usadinho você encontra na internet, ou empresta de alguém um pedal e compra uma sapatilha e experimenta. Eu sempre aconselho a ter a experimentação antes de você comprar definitivamente. Então vai depender de você ir lá escolher, sentir-se confortável com a sapatilha e iniciar o pedal. Utilizar a sapatilha faz muita diferença no pedal? Faz muita diferença sim. Se você pegar, por exemplo, os pró, os caras que são atletas, eles só usam sapatilha porque a força vai toda no pedal. E para nós que somos meros mortais, amadores do pedal, e somos aí os caras que passeiam de bike, também faz diferença. Porque qualquer energia que a gente perde na hora da pedalada, para nós vai fazer todo sentido, porque a gente depende de toda essa energia. Então quanto mais energia for diretamente no pedal, melhor pra gente. A sapatilha mais certa vai depender de você. Que nem, por exemplo, eu gosto dessa sapatilha aqui, ó, pro mountain bike. É uma sapatilha estilo tênis da Specialized, porém ela tem clipe. Eu particularmente gosto dela porque é muito confortável, ela é muito macia, ela não tem solado de carbono, então ela não é rígida. Para caminhar ela é boa. E pro XC, por exemplo, mountain bike recreativo, mountain bike competitivo, eu utilizo essa aqui mesmo, tá? Vamos lá. Pergunta sobre relação coroa e cassete. Pergunta do Wagner Neto: vale a pena trocar um cassete 8 velocidades 11,32 por outro 8 velocidades 11,40? Vale, claro que vale. Você vai ter muito mais, na hora que você for pegar uma subida, por exemplo, você vai ter muito mais range, que a gente fala. O pinhão vai ser maior, vai ter mais dente, você vai fazer menos força, vai ter um giro maior para subir. Então faz toda a diferença e vale muito a pena sim. Pergunta do Gustavo Dosa: rodar de uma ou duas coroas? Atualmente, todas as bicicletas estão praticamente vindo com uma coroa, mas isso não quer dizer que uma coroa seja melhor que duas. Por exemplo, se você vai começar no pedal, vai começar no mountain bike, eu aconselho você ir com duas coroas na frente, porque você vai ter uma gama maior de marchas, você vai aprender a utilizar as duas mãos na troca de marcha. Por que utilizar as duas mãos? Porque mais pra frente, quando você for trocar de bicicleta e, por exemplo, pegar uma bicicleta com um dropper, você já vai ter a manha de poder utilizar as duas mãos para fazer isso. Então é uma questão de treino, usabilidade, e as duas coroas você vai ter mais marcha, você vai ter uma coroa a mais. Por exemplo, se for uma bicicleta com duas na frente e 10 atrás, você vai ter 20. Se for com 11, 22 e por aí vai. Então é interessante você ter esse monte de marchas, essa gama maior de marchas no começo do pedal, para você sentir-se mais confortável e ficar mais confiante com a bicicleta. Perguntas agora mais gerais, mais do sentido geral do negócio. Pergunta do LAC N1982: vale a pena começar com uma bike simplesona e ir equipando a bike aos poucos? Bom, essa é uma pergunta pertinente, porque dependendo do que você for trocar na bicicleta, não vale a pena. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta que eu paguei R$1.000 no mercado, não desmerecendo as bicicletas de R$1.000, muito pelo contrário. Mas eu vou trocar a suspensão e vou trocar a relação da bicicleta. Vou investir nesses dois conjuntos, por exemplo, R$4.000. Dependendo, chutando baixo, R$4.000, claro. Dependendo da bicicleta, você pode vender a tua com esses R$4.000, comprar uma já no mesmo nível, com quadro melhor, com rodas melhor, com relação melhor, componentes melhores. Então, presta muita atenção nisso, fazer muito bem a conta, colocar na balança se vale a pena ou não. Pergunta do Noah Rico: quais bermudas você usa às vezes por cima do bretelle? Cara, eu utilizo bermudas da Draisiana, que são os parceiros aqui de Floripa, e também eu utilizo as bermudas da Nomad. São bermudas próprias para pedalar. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo também. Lá você vai encontrar tamanho, modelo, cor. São bermudas próprias para pedal, onde elas têm bolsos, tem costuras diferentes. Não é como uma bermuda de surf, por exemplo. Ela tem uma costura totalmente feita para pedalar, para que o cavalo fique certinho no selim, para que ela não rasgue. Ela tem um tecido totalmente flexível. Então, são bermudas próprias para pedalar. Vou deixar o link dos dois aqui embaixo para você. Valeu! Pergunta do Mário Ângelo: qual o grupo básico começar em uma bike e quantas velocidades? Cara, eu aconselho você começar com uma bike de duas coroas na frente, por exemplo,
e no mínimo 9 atrás para você se sentir confortável no pedal, já não desistir nos 2 primeiros pedais. Então é super importante a gente se sentir bem em cima do equipamento. Com um equipamento desse você já vai fazer pedais bacanas, não vai se sentir mal, não vai faltar marcha e não vai fazer tanta força, que no começo pra gente é um karma fazer força no pedal. Depois a gente vai acostumando, vai entendendo como funciona, mas no começo precisamos ir com calma, confortável. Então uma relação 2 coroas no mínimo na frente e atrás 9 pinhões, né, 9 velocidades, já te ajuda bastante. Como definir a calibragem dos pneus? Pergunta do M.P. Rodrigues. Cara, por exemplo, eu vejo o pneu, modelo, vejo qual que é o máximo de calibragem que ele pode aguentar e utilizo o meu peso. Por exemplo, eu peso 74 quilos, dependendo do pneu eu uso 22 ou 23 atrás e na frente eu uso 24, 23 também. Vai depender muito da percepção, tá? Eu uso muito a minha percepção quando eu vou calibrar um pneu. Então eu já sei, se eu vou andar de rígida, eu vou deixar um pouco mais murcho. Se eu vou andar de full suspension, eu posso deixar um pouco mais duro. Então vai depender muito da sua percepção, do tipo de pneu que você está utilizando e da sua bicicleta. E logicamente o principal, o terreno que você vai pedalar. Se você vai pedalar num estradão, não aconselho deixar muito cheio, principalmente atrás, porque você vai bater bastante, vai tomar bastante soco, então é legal ficar confortável em cima da bicicleta. Então eu particularmente uso muita percepção, né, na calibragem, também vejo qual tipo de pneu que eu vou utilizar, aonde eu vou rodar. Com isso eu calibro com quantos PSIs eu acho que deve ficar o pneu para mim. Pergunta do Tite Rinaldi: como diminuir a dormência no pé usando sapatilha? Cara, se o seu pé está dormente, alguma coisa não está certa no fit da tua bike. Primeiro, vê se os tacos estão corretamente alinhados, se estão na posição certa, traseira e dianteira, se a sapatilha é do seu tamanho, se você precisar de alguma palmilha especial, se o seu selim não está muito baixo ou está muito alto. Todas essas variações, essas coisas podem influenciar e podem fazer o seu pé ficar dormente, tá? Então vai num bike fitter profissional, um cara que entenda, ou algum amigo que saiba corrigir isso, rever o taquinho, rever o pedal, rever o tamanho do teu pé de vela, a altura do teu selim, alguma coisa não tá certo. Normalmente quando se usa sapatilha, o pé não é para ficar dormente não, tá? Só acima de longas horas de pedal, 6, 7 horas de pedal, tudo vai ficar dormente. Mas em pedais de recreação, recreativo, até 3 horas, não é para ficar dormente não, então vai atrás disso, toma cuidado. Boa, essa pergunta aqui é interessante, que eu já sofri muito e ainda sofro às vezes. Pergunta do Ronaldo F. Medeiros: quais são suas técnicas para não dar cãibra no longão e como evoluir na cadência? Cara, o negócio da cãibra eu aprendi que é o treino. Você tem que ter volume de treino para não ter cãibra nos longões. Então pedais longos, sim, uma hora ou outra você vai ter umas fisgadas, porém se você tem já uma bagagem de pedal, você já tem uma memória muscular longa, você não vai ter tanta cãibra, ou se você tiver, você vai conseguir controlar. A cãibra está ligada muito com a cabeça, logicamente que é uma parada muscular, né? É uma contração muscular, não sei se é exatamente isso, porém está totalmente ligado com o nosso psicológico, né? E claro que o nosso fisiológico também. Mas a cãibra, cara, é uma coisa que, por exemplo, eu treino musculação, treino muito pedal, então para mim eu vejo que as câimbras deixaram de vir para mim porque eu tenho volume alto de treino, tenho volume alto de pedal. Sobre a cadência, costumo você fazer treino de road. Se você não tem uma road bike ou se você tem uma speed, começa a andar mais no asfalto, começa a pedalar com um giro maior, rotação maior. Por exemplo, fazer treinos com 90 a 95 RPM durante 1 hora. Você vê que a tua pedalada vai mudar bastante. Isso também influencia muito na cãibra. Quando você tem uma cadência boa, a probabilidade da cãibra é bem baixa, beleza? Alexandre Silva 5832: queria saber como funciona o treino intervalado, como treinar nas zonas de frequência e como calcular. Alexandre, é uma coisa complexa isso, eu não consigo nem te falar porque você precisa ter uma análise sua. Você precisa ir num profissional, ele vai colocar você em testes, né, no tipo FTP, no tipo fadiga, onde você vai fazer testes e ele vai medir a tua frequência e vai medir as tuas zonas, né? Também o seu L1, o seu L2, que a gente chama, né? Então ele precisa medir, ter essa referência para poder calcular e fazer os treinos em cima da sua
das suas medidas. Então, a minha medida, por exemplo, de batimento cardíaco não serve para você, porque o meu batimento é mais baixo, o seu pode ser mais alto, ou pode ser mais baixo que o meu. Então, é uma coisa que você precisa da ajuda de um profissional especializado nisso. Justamente para quê? Para que ele monte o teu treino e sirva certo para você, que a evolução seja para você, tá? Então é uma coisa bem complexa, não aconselho ficar pegando treino da internet, aconselho realmente ter alguém, algum profissional do teu lado, que ele te ensine, te explique e que você conheça o teu corpo. Acho que isso é o mais importante. Bom, galera, é isso aí, as perguntas foram sanadas aqui, semana que vem tem mais, vamos tentar fazer uma semana cada tema. Esse aqui foi o tema dos iniciantes. A galera perguntou coisas bem básicas que quem já pedala vai achar isso bem tosco, mas para quem tá começando é super importante. Eu tô aqui justamente para isso, para ajudar você que tem dúvida em tudo na hora de pedalar. Desculpa aí pelo tamanho do vídeo, mas é um vídeo realmente longo, mas que vale a pena assistir e vale a pena você compartilhar, porque a tua dúvida também pode ser a dúvida do teu amigo que tá começando. Então passa para ele essa dúvida aí, passa para ele esse vídeo e vê se cabe para ele também. Galera, muito obrigado a todo mundo que escreveu, a todo mundo que perguntou. Vocês são foda, a participação de vocês foi sensacional para esse quadro de hoje aqui. Muito obrigado, valeu, espero que tenha ajudado bastante gente. Se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, pergunta aqui, ou semana que vem vai ter um novo perguntas e respostas para vocês aí. Tchau, abraço!